eu me vi dentro da contabilidade. Então eu costumo contar para todo mundo, você escolheu a profissão? Eu falo, não, a profissão me escolheu. A reforma tributária é a última grande onda da contabilidade. Chegou um ponto que eu vi que não dava nem para eu ficar na operação, porque a operação me tirava tempo de vender, e vendendo eu também não conseguia dar atenção para as outras áreas, eram as áreas estratégicas do escritório. Vai separar agora o joio do trigo. Sim. E se você olhar para dentro da sua operação e você vê algum talento ali, é ali que você tem que investir. E aí, pessoal, Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu tô com um convidado aqui, aliás, os convidados, né? Que há muito tempo já venho convidando, mas a agenda deles é muito corrida, porém agora deu certo. Deu certo deles estarem aqui e vai ser um bate-papo muito legal. Por quê? Porque o perfil ideal de todo contador, de todo empresário que tem contabilidade, deveria ser deles aqui. Infelizmente, ainda na contabilidade, muita gente negligencia marketing, vendas, e vocês vão aprender aqui hoje como que de fato faz o escritório crescer, e ainda mais o escritório que você tem a sucessão, como que ele vai crescer dentro de marketing e vendas no mundo hoje tão dinâmico, que as coisas estão mudando muito rápido. E eu tô aqui com o Rodrigo, com o Ângelo. Eles são clientes da DPG, eles estão com a gente já tem alguns anos trabalhando. Primeiro começaram com uma marca, depois fizeram toda a mudança dessa marca. Mas mais do que eu falar de vocês, gente, eu quero que vocês falem de vocês. Quero que vocês contem um pouquinho quem são vocês, por que entraram na contabilidade, por que essa paixão pela contabilidade. Eu sei aí que tem a sucessão, mas eu tenho minha filha e ela não quer me suceder não, tá indo para outro mundo. Vou começar aqui pelo Rodrigo. Rodrigo, primeiro, obrigada. Me conta aí um pouquinho por que o Rodrigo quis entrar na contabilidade. Me fala um pouquinho da tua história. Olha, primeiramente, agradecer o convite, Marta. É um prazer estar aqui com você, participando aí da sua trajetória, construindo essa história aí desse podcast que é maravilhoso. Obrigada. Tem impactado muitas pessoas na área contábil e até fora da área contábil. E é importante para a gente estar aqui e ficamos muito felizes com o seu convite. Contabilidade é um negócio muito interessante, porque a gente faz as pesquisas e você vê que nem todo mundo coloca contabilidade como primeiro plano, como primeira escolha, né, de profissão. Né? Uhum. E não diferente aconteceu comigo também. Eu me vi dentro da contabilidade. Então eu costumo contar para todo mundo, você escolheu a profissão? Eu falo, não, a profissão me escolheu. Então comecei há pouco mais de 31, quase 32 anos já, dentro do escritório de contabilidade do meu pai. Na realidade, quando eu fiz 14 anos, que era a data que antigamente, a idade que você poderia trabalhar, eu já me voluntariei antes, falei, pai, quando eu fizer 14 anos eu quero começar a trabalhar. E comecei lá como office boy, como a maioria das pessoas, e fui ao longo desses 30 anos galgando de departamento em departamento e aprendendo e conhecendo um pouco mais, seja da vida de um empresário contábil, de como é que funciona a estrutura de uma empresa de contabilidade, e aprendendo muito mais com os meus clientes, o que fazer para agradar, para ajudar, para adicionar como profissional na vida das empresas que a gente atende, né? Então, assim, estou aí há 32 anos batalhando e adoro a profissão, aprendi a gostar, né? Então, com o tempo passando, debruçando, gastando tempo ali, fechando, fazendo registro na junta comercial, desde a Maria Antônia lá atrás, quem está me ouvindo que é antigo vai lembrar, fazendo registro do processo fisicamente, evoluindo junto da forma que o governo veio evoluindo em relação à informatização. Acompanhei todo esse processo e hoje aqui estamos, 32 anos depois, ainda na contabilidade e muito feliz com ela. E a gente percebe, Rodrigo, que seus olhos brilham. Toda vez que a gente conversa contigo sobre negócio, sobre contabilidade, você vê o amor e o prazer que você tem em relação ao trabalho. E isso daí, pessoal, já é um diferencial, tá? É você amar de verdade aquilo que você faz. E o Ângelo também, né, Ângelo? Me conta um pouquinho aí sobre a tua trajetória na contabilidade. Isso aí, eu sou o Ângelo. Bom, eu tô na contabilidade desde 2005, se eu não me engano. Bacana. Comecei bem jovenzinho também, com uns 14 anos. Tentei sair, fiz lá a faculdade de educação física, virei personal trainer. Olha que legal. Mas alguém me arrastou de volta. Né? E aí, estamos aí há bastante tempo. Gosto muito da área que eu tô. Hoje eu sou diretor comercial lá da Digicom. Né? E é um prazer trabalhar lá. Eu gosto muito do que eu faço, muito tranquilo. Né? Gosto de vender. É uma coisa assim que dá vontade de sair de casa para trabalhar, para vender. Acho muito bom.
É porque vender é um talento, né? Exato. É um talento para acertar alguém. E assim, eu vejo o desafio das empresas de contabilidade, Marta. Você nem está perguntando, mas eu vou falando aqui Pode que eu sou falando, pode falar. Que a coisa mais difícil é você acertar um departamento comercial. Primeiro o cara tem que se abrir para ter comercial, e não é todo mundo que tem essa mentalidade, porque acha que a empresa é o próprio contador que tem que vender, e não é uma verdade, porque a gente tem coisas muito interessantes para você fazer de forma estratégica dentro da empresa. Quando você para, seja para fazer operação, que a maioria dos contadores se afoga no meio da operação, ou fica só vendendo, você deixa de pensar no crescimento da empresa como um todo, né? No macro. E para mim faz todo sentido. E quando eu via o talento do Ângelo para vender, para o trato com as pessoas, a forma de conseguir desenvolver uma conversa, uma retórica, o convencimento, né, para poder o apelo da venda, eu vi que ele tinha esse talento e falei, não, preciso juntar, trazer ele comigo aqui, não vou deixar ele embora de jeito nenhum. É isso daí. E foi uma coisa que a Faculdade de Educação Física fez muito por mim. Olha que bacana. Eu acho que hoje eu sou quem eu sou na área de vendas por conta da Faculdade de Educação Física. Porque ela fez eu me aproximar das pessoas, né? Entendi. Então, quem estuda educação física, ser personal trainer, você tem que ter esse contato humano, né? Você tem que saber conversar, desenvolver. Pô, fechar um contrato de personal trainer é dificílimo. Exato. A pessoa é uma coisa... tem que gostar de você no primeiro momento. É verdade. Então, eu acho que nesse meio do caminho, isso me ajudou bastante. E o personal trainer, normalmente você acha que ele dá treino, mas na verdade ele é um psicólogo. Né? Psicólogo. Na verdade ele fica o treino inteiro conversando com Exato, verdade. Então, eu acho que isso aí foi a virada de chave, né? Isso despertou uma coisa que eu virei personal trainer, eu comecei a vender meu serviço, foi. Aí o zoião aqui, vem! Opa, vem, é a sua oportunidade. Aí eu voltei. E aí, aproveitando que vocês já entraram nesse assunto, a pergunta é... Você mesmo acabou de falar aqui, Rodrigo, que o contador tem uma dificuldade muito grande de se abrir para o comercial. Então, olha só que interessante. Hoje eu tenho um diretor comercial. As pessoas têm dificuldade de ter uma pessoa para ser um braço ali de vendas. Não estou falando nem para a pessoa ali ter um diretor comercial. Para a pessoa ter ali um braço, alguém que ajude, pelo menos na prospecção. Tem essa dificuldade. Qual que foi a tua virada de chave? Você chegou dessa dificuldade para montar o comercial? Falou assim, não, eu preciso pensar em marketing, vendas. Qual foi essa virada de chave com tantos anos de empresa de contabilidade? Você seguiu o mesmo caminho que muita gente segue? Marta, não, lá de trás eu já vi que vendas era o negócio. Não, realmente eu tive uma virada de chave. Qual foi esse momento? Não, assim, tem algumas fases da vida, né? Assim, a primeira grande metade da minha carreira, eu achava e, assim, de fato eu acreditava que era e na prática se confirmou isso, que eu era muito bom na operação. Certo. Então, eu era uma pessoa muito perfeccionista, centralizadora, né? Gostava muito de eu mesmo fazer, eu mesmo tomar conta das coisas e achava que eu não tinha dom de venda. E eu fui enxergando ao longo do tempo que para minha empresa crescer, além de eu fazer algumas mudanças estratégicas no negócio, eu precisava desenvolver esse talento que eu achava que eu não tinha, que é vender. Quando você entende muito de algo, você tem propriedade de algo, você é um vendedor nato daquilo. Porque melhor vendedor é aquele que conhece profundamente o teu produto. E eu comecei a desenvolver isso e enxergar que o crescimento do escritório estava atrelado a essa área de comercial. Só que até nesse tempo, não existia marketing ainda para contabilidade. Marketing para contabilidade é uma coisa muito nova, né? Sim. Você via os contadores vivendo daquela realidade, e tem muitos que vivem disso hoje ainda, né? Achando que marketing de contabilidade é só por indicação. Eu já tentei de tudo, até outdoor eu fiz. Mas quando eu comecei, ainda tudo era, como fala assim, era só deserto ainda, né? Era só mato ainda. Isso. Era tudo mato, né? Comecei a fazer mentorias, comecei a enxergar o marketing como algo que ia, de fato, levar meu escritório para outro nível. Aí, quando você gera marketing, você automaticamente aumenta a demanda comercial. Aí eu comecei a me desenvolver como comercial. Chegou um ponto que eu vi que não dava nem para eu ficar na operação, porque a operação me tirava tempo de vender. E vendendo, eu também não conseguia dar atenção para as outras áreas, que eram as áreas estratégicas do escritório. Aí que eu vi a necessidade de se montar um departamento comercial. Aí decidi uma coisa, encontrar alguém é outra. Isso. Porque vender contabilidade é um dom. Né? Assim, área de venda, eu não posso anunciar um currículo, colocar hoje assim, estou contratando para a área comercial. Você tem alguns requisitos que são necessários para um bom vendedor da área comercial. Ele tem uma vantagem, o Ângelo, eu chamo de Júnior, porque para quem não sabe, é meu irmão, tá? Ele é meu irmão, então eu tenho esse apelido carinhoso, na verdade é o nome dele. E ele trabalhou comigo na área de legalização.
Então, ele desenvolveu bastante esse conhecimento de regime tributário, de formas societárias, como funciona o dia a dia do empresário. Então, foi muito mais fácil eu pegar ele que tinha talento de vendas e tinha conhecimento na área contábil e treinar para vender contabilidade do que pegar uma pessoa do zero, que é muito mais difícil, entendeu? Sim, sim. Então, eu fui muito, muito feliz nessas escolhas. Mas o mais importante é você decidir não fazer sozinho, e você decidir por criar e ter esse tipo de departamento dentro da empresa de contabilidade. Porque muito fica pensando em economia, em forçar a operação e deixar a operação bonita, mas se você não tiver um departamento que ajude a empresa a crescer, uma coisa não faz ligação com a outra e não faz sentido. Exato, ou seja, você percebeu ali que você precisava abrir mão do controle e tomar uma decisão que era fazer o teu escritório crescer. E você percebeu esse talento no Ângelo, na parte de legalização, viu que ele tinha esse talento para vendas, falou assim, opa, isso aqui é muito importante. E aproveitando, Ângelo, qual que foi a importância em relação você antes navegar pelos departamentos, não sei se foi só, você vai falar, foi mais assim, qual que foi a importância disso para você conseguir montar o time comercial, para você conseguir desenvolver? Fala um pouquinho até para o pessoal entender, porque o que eu vejo, Ângelo? Muita gente vai lá, faz, vou contratar um comercial, e sai contratando. Tá, você vai contratar, aí eu falo assim, vai contratar um comercial com qual objetivo, quais são as metas, como que vai ser? Sendo que às vezes a pessoa pode olhar para dentro e ver que tem alguém ali com um perfil bacana para comercial. Me conta um pouquinho essa trajetória. É exatamente isso que você falou. Sim, você colocou perfeitamente. Você tem que olhar para quem tá... Eu acredito Sim. que se você olhar para dentro da sua operação e você vê algum talento ali, é ali que você tem que investir. Porque comigo foi assim, eu era muito proativo, então eu queria trabalhar na legalização, eu queria ir pro contábil. Eu fui, né? Eu fui pro contábil, eu só não fui pro RH. Uhum. Eu nem chego perto. Uhum. Mas eu fui para departamento fiscal, cheguei a trabalhar... Né? Conheci o universo todo ali, né? Que eu pude. E aí, foi assim... Vamos dizer que foi um pouco tranquilo a minha trajetória, porque eu já tinha um domínio de alguma coisa e estava sempre atualizando, sempre estudando. Mas isso que ele falou, eu vi funcionando em muitos escritórios de contabilidade. Na verdade, isso ele matou. É muito mais fácil você pegar um funcionário, um colaborador que está na operação e identificar o tino comercial dele, desenvolver e trazer ele para a área, do que você pegar alguém no mercado e ensinar do zero, que realmente é mais difícil. Você selecionar hoje assim, temos vaga para comercial na área contábil. Não vai ter ninguém se candidatando. Exato. Agora, se você pegar um cara na tua equipe, um talento, que o cara é fera, conhece de tudo no escritório um pouquinho, que seja o suficiente para poder vender, e tenha talento para venda, fica muito mais fácil você trazer ele para esse departamento que você pode estar começando ou expandindo. Entendeu? E como que você, Rodrigo, percebeu esse tino? Fala pro pessoal aí, qual que é a dica que você dá, que você começa a observar as pessoas dentro do teu escritório, você, opa, essa pessoa ali tem um talento para vendas. Como que consegue enxergar isso? Até você mesmo, Angelo, olhando hoje para as pessoas, como que se enxerga isso dentro do escritório? O principal é você ler o impacto do relacionamento daquele colaborador com o teu cliente. Tá. Como que ele avalia o teu funcionário, o teu colaborador. Se tem uma avaliação boa, se tem boas recomendações, bons feedbacks, isso já faz sentido de que essa pessoa tem dom para trato com pessoas. Se quando ela fala algo, não precisa de uma segunda explicação, então significa que ela é clara, ela é precisa, ela é objetiva, ela é concisa, ela consegue comunicar aquilo que ela está se fazendo naquele momento. Então, para venda, tem que ter isso. Você não pode ser prolixo, você não pode ficar malhando, falando coisas que você aparenta não dominar. Quanto mais domínio, quanto mais propriedade, melhor. Sim, porque eu percebo que muito na contabilidade as pessoas são bem analíticas, né? Sim. Você vê que as pessoas na contabilidade elas gostam mais da execução, de estar ali no dia a dia do que estar ali com um cliente. Então, a dica é, gente, que você percebeu que a pessoa tem uma desenvoltura bacana com o cliente, ela gosta de lidar com o cliente, ela consegue resolver problemas, já fica de olho nessa pessoa, né? E tem um ponto também que é ter aquela boa ambição, né? Que assim, o cara do comercial, ele tem que gostar de resultado, ele tem que gostar da aventura. Ele tem gostado daquele negócio variável, de uma meta e tal. O cara que está na operação, não tem perfil para vendas, ele gosta de estabilidade. Isso. Ele gosta do salário fixo, de cumprir horário, de manter aquela regrinha, aquele quadradinho. Isso não é errado. É perfil. Tá certo, uhum. Tá certo. Tem gente para todos os tipos de áreas. Mas tem gente que você vê que tem aquela boa ambição.
E em cima daquela boa ambição, você consegue construir um belo de um talento para a área comercial, porque o cara, ele almeja algo, ele sonha com algo, ele tem um objetivo que é diferente daquele cara que está ali batendo cartão e com salário fixo todo mês, entendeu? Show de bola. Então, você identifica esse tino, aí você se envolve em Vai cima embora. fácil. E você, Ângelo, como que foi essa trajetória dentro? Como que foi, como está sendo essa trajetória dentro do comercial, né? Como que tá? Me conta aí pro pessoal como que tá as estratégias que você alinha ali com o Rodrigo e põe no dia a dia. Porque uma coisa a gente tá aqui batendo um papo, né? O outro é o dia a dia de vendas, que a gente sabe que o dia a dia é maçante, não é uma coisa tão simples. Como que é a rotina, processo? Como que você conseguiu ir construindo isso e tendo sucesso? Bom, foi um trabalho árduo, né? Pra gente chegar onde a gente tá hoje. A gente precisou aumentar a equipe, né? Hoje, basicamente, eu faço aí, às vezes, de 7 a 12 reuniões por dia. Sozinho eu não ia conseguir, né? Então, tem muita estratégia de tempo, de perfil de cliente, né? Então, quando o nosso SDR vai jogar um cliente para a gente fazer reunião, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já sei o perfil, a demanda. Então, a gente foi trabalhando essa questão de time mesmo, né? Não só jogar na mão de alguém e a pessoa ir lá e atender. Então, existe toda uma ciência por trás, né, dessa organização que a gente faz, porque o nosso volume hoje é bem grande, né? Então, a gente tem um volume grande de contatos todos os dias. Então, fomos atrás de plataformas, de aplicativos, parcerias, né? Para a gente conseguir chegar no modelo de departamento que eu tenho hoje, né? Então, basicamente, o que você tem que ter num departamento comercial é exatamente isso que ele acabou de falar. É um cara com vontade. Se você pegar um cara com vontade de fazer diferente a realidade dele nesse momento, essa pessoa, ela... E aplicar as técnicas. Mas, assim, não adianta ter departamento comercial se você não tem lead. Então, a gente apanhou muito ao longo dos anos, porque a gente tinha vontade de trabalhar, trabalhava com indicações, porque sempre tem, a gente vai trabalhar isso, nunca vai negar, né? Nunca vai desperdiçar, desprezar. Mas a gente tinha fases que eu olhava para ele lá e falei, e aí, meu, o que eu faço aqui? Fechava dois, três, 5, quatro, máximo, 5 clientes por mês. E aí você tem um departamento ocioso. E aí o que você tem que fazer? Você tem que dar um passo atrás e começar a redesenhar e pensar todas as estratégias de marketing para você dar a ferramenta para o comercial trabalhar. Porque não adianta você ter um comercial bacana, com técnica, formado, com SDR, se você não tem lead. Sim. E a nossa dificuldade antigamente era gerar lead. E aí a gente conseguiu vencer isso. Quando a gente acertou o marketing, aí ficou uma maravilha para ele aplicar as técnicas de venda e fazer as conversões aumentarem. Uma coisa que a gente não abre mão na nossa empresa, diferentemente de outras contabilidades, é que a gente não faz uma abordagem, envia uma proposta sem fazer uma reunião de vídeo. Então a gente escuta isso, pessoal, ouve isso. Porque muita gente força, né? É o que a gente fala, né? Eu aprendi isso em outras mentorias, também não estou inventando a roda. Sim. Você passa no médico, o cara não vai te dar uma receita sem antes conversar com você. E a gente fala isso para o nosso cliente. Fala assim, cara, o médico te dá uma receita, te dá um pedido de exame, ou te faz um diagnóstico de uma doença, sem bater um papo, sem te examinar, sem conhecer qual é o teu problema. Então, assim, como é que a gente vai dar um orçamento para você me mandando 3 respostas no WhatsApp e eu te mandando uma proposta de trabalho para a vida inteira por WhatsApp, sem te bater um papo, sem olhar rosto, cara a cara, sem E tem gente entender. que fica braba, hein? E o pessoal fica bravo. E a Tá. gente não abre mão disso. Mas Show, por a gente muito não bom. abrir mão disso, a nossa taxa de conversão ela é muito boa. É muito alta, perto do que o mercado espera, né? Normalmente espera-se uma taxa de no máximo 10% de conversão. E a gente chegou a atingir alguns meses lá 50% de conversão Olha só. em cima das propostas enviadas. Então, isso é muito, muito bom. É uma taxa muito boa para o que tem no mercado contábil, pelo menos, né? Tem cliente que tem lead que chega que realmente não adianta, o cara não quer marcar. Então, assim, no último estágio que eles, sim, começa até a ser ignorante com a gente. Aí né? você... Aí, beleza. Porque a gente fecha. Assim, quando não tem como, o cara fala, eu tô aqui, que nem eu atendo muito... Muito não, né? Mas com uma certa frequência, pessoas que trabalham naqueles negócios de petróleo lá.
Plataforma. Uhum. Então o cara fala, meu, não tenho como fazer uma reunião de vídeo. Onde que eu tô? Eu tô no meio do mar. Eu tô no meio do mar. Então tem que ser por aqui. Aí tudo bem, né? Mas a conversão por vídeo, ela é muito diferenciado. muito diferenciada. Dá muita diferença no retorno nosso de propostas enviadas. Gente, olha só a aula que vocês estão tendo aqui. Presta atenção. Conversão deles, quando o cliente, ele leva o cliente para uma reunião em vídeo, é quase 50%. Teve mês que bateu 50%, eu tenho certeza que todos os meses é mais de 20%. Que para começar a melhorar, é a partir de 20%, Sim. 50%. E aí, às vezes, eu vejo muito contador que é isso. O lead chega lá, ele faz umas perguntinhas besta, e aí, essas perguntinhas besta, ele manda lá qualquer proposta. E eu fiz um vídeo, eu fiz uma saga ligando para a história de contabilidade, pedindo proposta. Gente, A maioria não, é vergonhoso. Não, Word, eles não sabem nem perguntar. Tipo assim, aquelas proposta em Word, às vezes só nenhuma, no WhatsApp. Então, assim, é um oceano azul e tá aqui eles para provar que é um oceano azul. Mas eu vou falar, a gente já foi essa contabilidade, né? Aí. A pessoa mandava, assim, eu principalmente, né, que eu tava lá mais no comercial, o cara mandava e, quanto que é a contabilidade? É tanto. E já era. E já era. Só que aí se aprende com os erros, Exato. né? Exato. Aí, uma vez eu ouvi o nosso amigo, vou até citar o nome aqui, o nosso amigo Leandro Bueno, né? Fiz uma mentoria com ele e ele falou assim para mim, Rodrigo, venda de vídeo tem outro retorno do que venda sem vídeo. Sim. Inclusive, ele ensina para quando a gente tem oportunidade, dependendo do tipo de contrato, a gente faz uma reunião de briefing, faz uma reunião de proposta e depois os follow-ups. A gente dá 2 a 3 reuniões para você fechar um contrato, dependendo do contrato que mereça esse tipo de atenção. Sim. Mas pelo menos uma reunião em vídeo é fundamental e fez toda a diferença para o nosso processo de vendas. A minha taxa de conversão no presencial, nessa época que eu mandava pelo WhatsApp, era 90%. O cara sentava na minha frente, ele fechava comigo. Já era. Isso aí, tava tudo certo. No WhatsApp, na internet, não vendia. Aí a primeira reunião que eu vi de vídeo de contador fazendo foi a do Leandro Bueno. Aí eu falei assim, ao vivo ali. Rapaz, então é assim que faz? Então tá bom, deixa comigo. Pronto, virou a chave e começou a fazer. Exato. E muitas das vezes as pessoas estão aonde? Na zona de conforto, né? Sim. Porque vendas é você sair da zona de conforto. Opa. A gente vai, é você ser persistente em relação a trazer o cara pro vídeo. Porque às vezes o cara realmente ali no começo ele não quer, a gente quer coisas rápidas, mas se você tem as técnicas corretas em convencer ele a trazer ele pra reunião, é óbvio que você vai conseguir mostrar valor e não preço pra esse cara. E esse cara acaba fechando. Exatamente, porque a atenção é outra. Você tem como desenvolver várias técnicas que são próprias da área comercial, mas, por exemplo, você consegue desenvolver um raporte diferente, você consegue criar essa sintonia com ele, entender a dor dele, ouvir. Isso é muito importante na venda, você ouvir qual é o problema dele, por que ele chegou ali até esse momento a solicitar uma proposta. Muitas vezes a pessoa está tocando de contador, está ali machucada por conta do relacionamento ruim com o contador tratou mal, não dá retorno, deixou ele pagar multa. Fez um monte de situações que você ouvindo, o cara já fica muito à vontade com você. Aí, para você apresentar uma proposta, fica muito mais fácil. No vídeo, isso funciona. Agora, nem numa ligação isso dá para acontecer. Dá para fazer, entendeu? Exato. Nem ali, o WhatsApp é uma coisa mais fria também, certinho. Muito é como você falou, Ângelo, é só no último do último mesmo que você entendeu ali a dor do cara, que nem o cara tá lá no meio do bar, na plataforma, e não consegue te atender ali, ok. Tem exceções. Tem, como tudo na vida. A gente fecha também, só pelo WhatsApp, só pelo telefone. Mas a gente sempre tá migrando para o vídeo e acabou. Ângelo, nessa trajetória toda aí, Ângelo e Rodrigo, vocês comentaram aqui que teve um momento que não tinha lead, que o comercial estava ocioso. Como que foi entender essa questão de ter o lead, de ter a pessoa procurando vocês? Qual foi? Porque muita gente reclama, que eu tô lá com a agência, que eu tô fazendo marketing, não tô dando resultado. Porque existe um tempo, né? Como que foi essa espera e qual que foi também a virada de chave em relação ao marketing que vocês dois tiveram? Na verdade, assim, a gente vai testando, errando e mudando para uma estratégia nova. Na verdade, é isso. Eu tô fazendo acompanhamentos, mentorias na área de marketing. Eu acredito que uns 10 anos já. Uns 10 anos. Ouviu, né? Então, muito tempo. E, assim, você aprende muita coisa, né? Você aprende muita coisa que você, muitas vezes, a gente tem até uma taxa, né, de aprendizado. Do que se aprende em mentorias, raramente tem pessoas que conseguem pôr em prática 10%. Exato. Porque realmente é muito conteúdo e, às vezes, a gente não tem braço nem dinheiro para colocar em prática. Não é que a gente não tenha vontade ou habilidade. Você não tem grana, não tem tempo de dedicação e assim por diante, né? Você sabe o tanto que sua equipe me cobra para eu responder as coisas, né? O contador não tem tempo. Então, assim, aí para você dedicar uma parte do processo de marketing é muito difícil. Então,
que a gente foi fazendo? Foi testando algumas formas que a gente aprendia nas nossas consultorias e mentorias. Umas coisas a gente acertava, outras errava. Por exemplo, a gente fazia propaganda antes no Ads, por exemplo, de abertura de empresa, ou transferência de contador, ou contador para prestadores de serviço, uma coisa assim totalmente genérica, jogamos dinheiro no lixo, nunca acertava nada. Por quê? Está todo mundo no mercado fazendo a mesma coisa. Quando você atira para todo lado, você atira de forma genérica, é muito mais difícil acertar. E o ponto que foi o crucial para a mudança da nossa estratégia de marketing foi começar a selecionar um público que a gente poderia conversar de forma mais assertiva e mais objetiva. Essa foi a virada de chave. Olha só, gente, presta atenção. Então, a gente começou a identificar dentro do escritório alguns nichos que a gente tinha muita habilidade. Dentre esses nichos, a gente começou a identificar no meio deles quais que o mercado não estava tão saturado. Por exemplo, é muito fácil você falar assim, hoje sou segmentado na área da saúde. Todo mundo é segmentado na área da saúde. Isso aí. Então, todo mundo que escolhe segmentar hoje vai para a área da saúde. Então, assim, poxa, eu até tentei. Eu tentou um tempo lá até trabalhar com fisioterapeuta, com dentista. Foi horrível. Foi horrível. Mas não porque é um mercado ruim. É porque tem muito contador trabalhando, tem empresas de grande nome. Oceano vermelho, né? Tem empresas com grande nome no mercado e muita verba que coloca muito dinheiro nessas áreas. Então, como você vai competir por clique com um cara que está injetando 100, 200, 300, 500 mil por mês no mercado para trabalhar esse nicho? Então, você tem que analisar friamente. Assim, é um mercado que não adianta, eu não tenho tamanho nem grana para brigar. Isso. E para brigar por autoridade orgânica é muito mais difícil, porque você conseguir escalar ali e ficar na primeira página, dependendo, também era complicado. Eu tinha outro fator que eu pensava assim, eu não estou falando que é errado, tá? Mas eu pensava assim, antes de eu brigar por um mercado grande, eu preciso ser o rei do meu pedaço. Isso aí. Então eu coloquei, e não é errado, mas eu coloquei assim, enquanto eu não for o melhor contador da minha região, eu não vou partir por um degrau maior. Aí eu fiquei nessa briga de ser o melhor da minha região e fiquei, sabe, gastando dinheiro, gastando esforço, sendo que eu não estava olhando para um mercado maior. Quando eu fiz essa segmentação e analisei mercados que eu era bom e mercados que eu via que não tinha tanta participação a nível nacional, aí comecei a fazer análise e falei assim, peraí, eu vou para o mercado, esse mercado tem um público de aproximadamente 500 mil a 1 milhão de empresas ou de possíveis clientes, e tem pouca gente no mercado se posicionando como autoridade. Aí eu falei, beleza. Aí peguei esse mercado e falei, vou focar nele. E foi um dos mercados que a gente focou, que deu muito certo, que foi a contabilidade para Airbnb. Aí, beleza. Aí você vem para as estratégias. Você tem um site e o site não conversa com o teu público. Ou você tem um site que não se posiciona. Nós fizemos duas ações muito importantes dentro da nossa empresa. Primeiro, eu tinha um nome que ele não comunicava no marketing bem. Ele não soava bem. Quando você falava, e eu vou falar aqui, era Segura Contabilidade. Parece uma coisa meio voltada a seguro, né? Exatamente. Aí quando a gente começava a se vender, aí coloca Segura. A marca é Segura. Aí o pessoal, Segura tem a ver com segurança? Segura tem a ver com seguro? E começava a gerar essa confusão. Aí eu tinha que ser obrigado a usar um nome maior. Segura Contabilidade, aquela coisa gigante. Contabilidade é um nome muito grande para você usar. Não é estrategicamente interessante. Aí comecei a ter essas sacadas. Falei, eu preciso mudar de nome. E quem tem coragem de mudar de nome, Marta? Ninguém é difícil, é muito difícil. Tomar essa decisão é muito difícil. Aí eu fiquei namorando isso ao longo desses 10 anos que eu estou estudando marketing. Eu fiquei parte desses anos pensando, eu preciso mudar. Até que veio a coragem, eu falei assim, beleza, junto com outras estratégias de segmentação, é fundamental que eu mude o nome. Aí eu pensei o nome, falei, nós estamos no digital, estamos navegando nessa área do marketing digital, uma coisa mais moderna, contabilidade diferenciada e tal. Peraí, então, contabilidade, digital, aí eu falei, Digicom. Aí pensei, Digicom, que significa o que a gente tá vendendo hoje. Digital com contabilidade. Contabilidade digital, que fala com o mercado digital, que fala com o público moderno e tal. E veio essa sacada do nome, pesquisei lá, tal, com a variação que a gente fez de contabilidade, deu tudo certo, pedi a reserva de marca, aí falei, puta, e agora? Vou ou não vou? Fui. Aí, com a ajuda da DPG, e assim, não é porque eu estou falando na sua frente isso aqui. Eu tinha um site, mesmo como Segura Contabilidade, que ele tinha muitos defeitos de posicionamento orgânico.
Ele estava mal construído, não por culpa da agência. Sim. A agência foi super solícita em me ajudar na época, tal, são super parceiros até, inclusive, de algumas coisas que eu faço, até faço com eles até hoje. Mas para a parte orgânica, eles tinham uma dificuldade, para SEO. Né? Pessoal que está ouvindo aí, alguns devem entender o que é SEO, outros não, mas é o posicionamento orgânico, a forma que o Google te enxerga quando você fizer uma pesquisa para você aparecer ali nas primeiras posições. Isso. O meu site não ranqueava, de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Eu falei, preciso tomar uma decisão aí de mudar, ir para uma empresa especialista que me ajudasse na época a reposicionar, e também tem essa questão do nome que me atrapalha. Aí fiz tudo junto, a EDPG me ajudou nisso, fizemos o rebrand, fizemos uma nova marca, fizemos um novo site. Em cima desse site novo, com a marca nova, bem organizado organicamente, com SEO todo nos trinquezinhos ajustadinho, eu comecei a pontuar, a melhorar o nosso posicionamento. Aí, para alguns segmentos específicos, nós conseguimos ir para a primeira página do Google muito rápido com essa construção que a DPG nos ajudou. E, gente, não é só ter um site bem feito, bem arrumadinho, institucionalzinho, arrumado. Tem que ter uma segmentação boa e tem que ter também material. Tem que ter artigo, tem que ter vídeo, tem que ter uma série de situações lá que vão te ajudando a construir uma autoridade. E nesse acerto, isso faz o quê? Coisa de... A gente fez isso há quase um ano e meio já, né? O site. Que a gente remodelou e fez o rebrand de marca. A gente começou a subir igual um meteoro em alguns segmentos. Né? Inclusive, regionalmente, começamos a melhorar a pontuação. Nossa, que estava lá na 200ª página. Começamos já a subir, ranquear bem. E em alguns segmentos nós ficamos como autoridade. Alguns deles nós estamos em primeiro lugar a nível Brasil. Olha só. Então, isso é uma conquista. Por quê? Porque a gente desenhou uma estratégia que não era só paga, que a gente, alguns momentos da vida da nossa carreira de contabilidade, nossas estratégias de marketing, tem que colocar dinheiro, não tem jeito. Mas o mais importante é você conquistar autoridade de mercado. Aí a gente construímos um site muito bem elaborado, com SEO bem feito, conteúdo bom, nome que ajuda na hora de gravar, de ajudar no processo de convencimento. E nós fizemos uma estratégia de criar um perfil no Instagram diferente do perfil que fala com todos os públicos. Porque assim, você tem um perfil lá, XPTO Contabilidade. Você atende serviço, comércio, indústria, você atende médico, engenheiro, advogado, você atende uma série de atividades. Para você desenvolver uma conversa com o teu público nesse perfil fica muito difícil. Sim. Então, nós pensamos, vamos tentar ver. Eu vi um caso funcionando no mercado, falei, poxa, será que funciona isso? Aí pensei, falei, não, acho que eu vou adotar essa ideia para testar, para ver se funcionava. E aí criei um perfil para um dos nichos que a gente atende, que é o @contador Airbnb. E esse perfil, começamos há menos de um ano. Já estamos hoje com 6 mil seguidores. É pouco, mas são 6 mil CNPJs que a gente está ali trabalhando e conversando diretamente para quem começou há menos de um ano. É uma bela de uma vitória. E isso fez muita diferença. Aí o que a gente fez? Associou tráfego orgânico. Google, a gente deu uma freadinha. Estamos retomando agora, que a DPG vai ajudar a gente a retomar as nossas divulgações com o Google Ads. Acertamos no perfil do contador Airbnb para um dos segmentos que a gente atende outros também. E começamos a colocar tráfego pago no Meta, no Instagram, posicionando o Instagram até para ele ter um crescimento um pouco mais acelerado. E deu super certo, acertamos a mão, né? Aí começamos a gerar um belo de um volume de leads para a área, que é o que o comercial precisa para poder vender. Show de bola. Que aula, viu? Que aula. E você entendeu como que é importante, contadora, você ter esse pensamento estratégico? Só que o Rodrigo foram 10 anos trabalhando em cima disso, virando essa mentalidade, entendeu que o nome, posicionamento, e você fala o tempo todo sobre posicionamento, e muitas das vezes o contador, infelizmente, ele quer ser genérico. Ele quer falar para todo mundo. Ah, não, quero falar para todo mundo, não Meu quer... nicho é CNPJ. Meu nicho é CNPJ. Até o Leandro Bueno fala isso, né? Ele fala isso. Mas ele sabe que não é assim, ele fala isso, mas ele é bem nichadinho ali, ele tem o público dele, né? Tem. E a gente percebe que não é que você não vai deixar de atender os outros segmentos. Tanto é que o Rodrigo tem vários segmentos no escritório dele. Acontece quando ele você se posicionou focado no nicho. E aí, Rodrigo, eu percebo que as pessoas que vêm crescendo, as pessoas que estão nichadas. As pessoas que começam a olhar para o nicho. E não só olhar para o nicho, por exemplo, vocês estão lá posicionados como contador para Airbnb, mas vocês conhecem, vocês sabem realmente
sente as dores. Porque muitas vezes a pessoa quer nichar e ela não conhece nada. Ela não conhece nada. E ela fica fazendo esse trabalho aí e não consegue sair do lugar. Outra coisa também que é muito interessante é quando você fala olha, as pessoas querem olhar para prestador de serviço, médico, sempre olhando para o oceano vermelho. Não é que não seja um público bom, é óbvio que todo mundo quer trabalhar com médico, porque médico paga mais, é mais fácil trabalhar, mas sair dessa manada, olhar mesmo para o Oceano Azul, o que os outros não estão fazendo. E se for para analisar, hoje tem muita gente fazendo um monte de coisa dentro dos nichos, né? Então, é isso que as pessoas têm que ter. Olha para a lista lá do KNAI, BGE lá, e olha o tanto de KNAIs que tem. Olha o tanto de segmentos que dá para trabalhar. Então, assim, não é possível que em 5 deles você não seja bom. Exato. Você seja diferenciado. Mas ser bom, que eu digo assim, é conhecer a dor dele, conhecer o dia a dia, quais são os problemas que ele enfrenta no dia a dia para a gestão, para a parte tributária e assim por diante, e começar a entregar soluções para eles. E algo interessante que acontece depois que você vira autoridade é que você tem coisas que começam a vir até você. Né? Nem tudo você tem que ir atrás. Então, por exemplo, nós tivemos nesse último ano agora experiência, recentemente, de ser convidado para participar, por exemplo, de masterclass voltados para o nosso segmento. Então, você dá aula para alunos de mentoria daquele determinado segmento. Isso é muito interessante. A gente foi convidado recentemente para participar de um evento gigante que vai ter em São Paulo também para o público de anfitriões. Então, assim, é muito legal, porque os leads começam a vir de lugares que você nunca esperou, né? Exato. Por quê? Porque você conquistou uma autoridade no assunto. Isso faz toda a diferença. E uma coisa também que facilita muito essa questão do nicho é, por exemplo, eu vou dar o exemplo da área comercial. Tá. Quando você nicha, quando você tem um público específico, as pessoas do departamento comercial, elas vão falar tanto daquilo que vai se tornar uma coisa natural e vai passar mais segurança, né? Então, assim, a repetição que a gente faz. Então, quando a pessoa vem conversar comigo, tá aqui na ponta da língua. Eu já sei qual que é a dor dela, eu já sei como resolver a dor dela, eu sei como abordar essa pessoa, né? Eu já sei o que ela vai me perguntar antes dela abrir a boca. Então, eu tô ali fazendo de 7 a 12 reuniões por dia, todos os dias, falando as mesmas coisas, com o mesmo público, com as mesmas pessoas. Então, facilita para o comercial, facilita para a operação, que vai conseguir dar uma melhor consultoria para os clientes, né? Porque eles vão estar fazendo a mesma coisa todo dia, as mesmas entregas. E tudo que vai sair de novidade a gente está sabendo, né? Então, a gente consegue dar um suporte melhor. Então, ao meu ver, quando a gente decidiu nichar, a coisa andou assim. Esse ano a gente, eu não vou falar números aqui, porque são detalhes de estratégia, mas a gente cresceu um número que muitas vezes é um escritório de médio porte no Brasil. Então, assim, você crescer isso em um ano. Então, chega um momento, assim, do nosso dia a dia que você começa a ter problemas, são as dores do crescimento, né? Por exemplo, quando você está colocando 1, 2, 5 clientes para dentro por mês, é uma realidade. Você é tranquilo, você absorve com a sua equipe e tal. Aí quando você começa a passar de 10, 20, 30 clientes, 40 clientes por mês, aí você começa a experimentar dores que você nem imaginava que existia antes, né? Por exemplo, criar um processo de onboarding. Sim. Você precisa ter um departamento de legalização afinado. Imagina você abrir empresas no Brasil inteiro. A gente só não abriu empresa no Acre, eu acho. No Acre ainda não? No Acre ainda não. No restante já abrimos tudo. Olha que bacana. E a gente vai atrás. Mas a prefeitura não conversa. Não importa, vamos pegar, se for o caso, a gente faz parceria, a gente fecha com o escritório do estado, da cidade. Não precisou até hoje, que a gente deu conta de 99%, nossa equipe deu conta de fazer sozinho. Mas, assim, é um desafio. São desafios que antes, quando você trabalha só no regional, você não experimenta. Com 5 empresas por dentro por mês, uma pessoa na legalização dá conta, você terceirizar a legalização dá conta. Agora, você tem 30, 40 empresas por mês entrando, você tem que ter uma equipe de legalização muito afinada, grande, interna, bem capacitada, e você tem que ter um processo de onboard muito bem feito, porque não adianta você colocar para dentro e 1 mês depois, 2 meses, você perder. Exato. Né? E uma das coisas que a gente tem muito orgulho, né, é que o nosso LTV ele é muito longo. Então, o cliente entra e a chance dele sair é muito baixa. Então, isso significa que o que a gente está vendendo está sintonizado com o que a gente está, de fato, entregando. Então, é um ponto que a gente tem que analisar muito bem quando você está crescendo de forma exponencial. E não é à toa que muitas empresas investem nas contabilidades online, né? Coloca dinheiro, porque contabilidade é um negócio rentável. Contabilidade dá dinheiro, assim. É que eu falo assim, dá para você... Até a pergunta olha, contabilidade te deixa rico? É possível. É claro que tem que ter... É muito trabalho, você tem que trabalhar bastante, tem que ter o departamento comercial, não
não adianta, marketing, vendas ali caminhando, é uma empresa completa, mas é sobre isso, é sobre você pensar estrategicamente e fazer o que tem que ser feito, né? Ângelo, você falou bastante dessa questão das dores. Qual é a dica que você dá aí pro pessoal que tá assistindo a gente? Isso vai ser no dia a dia? Que a pessoa vai pegando essas dores? Não, Marta, eu faço uma imersão, eu sempre tô ali com o Rodrigo, tô estudando. Como que é isso? Até para as pessoas começarem a compreender, para ir não ir ali a seco com o cliente, ser aquela coisa rasa. Como que foi esse processo para você? Primeiramente, muito estudo, né? Mas, basicamente, quando você tá no campo, quando você tá vendendo, e você tá nichado, você começa a ouvir sempre coisas muito parecidas, né? E dúvidas muito parecidas, né? Então, hoje a gente grava todas as nossas reuniões, uma estratégia. Então, eu tenho tudo gravado. Eu termino a reunião com a pessoa, eu tenho toda a reunião gravada. Que legal. Né? Às vezes a gente grava em vídeo, a gente grava, né, só os textos. Então, Sua primeira contabilidade tá me falando isso, viu? Então, o que a gente faz? Que grava Que grava reunião. Lá eu gravo desde sempre, mas assim, é a primeira empresa de contabilidade que eu ouço falar que grava. Pegando esse gancho aí, você já volta. É porque, assim, muitas vezes acontece de você falar alguma coisa com aquele lead que você está abordando, aí chega lá na operação, ele fala assim, mas me falaram isso. Aí, porque aconteceu isso algumas vezes, aí vocês resolveram. A gente resolveu gravar, porque se der um problema depois, a gente tem um arquivo e fala assim, peraí, você prometeu isso pra mim? Eu sei que não. Sim, eu conheço ele. Sim. Eu já vi, eu sei que vi as vendas dele. Eu sei o que ele fala, o que ele promete e não promete. E eu nunca vi ele prometer uma mentira. Sim. Só que você falar pro cliente que o cliente tá errado, é complicado. É complicado. Então, você tem um registro e a gente avisa que tá gravando. Lá na frente, se ele chegar na equipe e falar assim, mas ele prometeu isso. Peraí, vamos olhar lá. Aqui. Se ele tiver razão, ok. Se não tiver razão, a gente fala, não, a gente olhou lá e realmente... Eu chego a fazer 10 reuniões por dia, vamos colocar uma média. Não dá Como é que eu vou lembrar? Não vai lembrar. Não tem como. Isso E aí. assim, a gente teve as dores do crescimento. Eu tive muito problema com isso. Porque eu fazia uma reunião, aí... Chegava no onboarding, na abertura e no board... Tem reunião que eu faço em 15 minutos. Mas tem reunião que eu demoro 1 hora. Sim. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo o potencial do cliente que vai entrar, eu estico. Se é um cliente que precisa de uma coisa mais básica, eu converso com ele ali, tiro todas as dúvidas dele, mando a proposta, show de bola. Já é. Agora, imagina, eu faço uma reunião com um cara de 1 hora, aí depois eu faço com um cara de 15. Se eu entrar numa outra reunião de 1 hora, eu já não lembro o que eu falei antes com o cara de 15 minutos. Então, a gente grava as reuniões, eu tenho um parâmetro, né, do perfil do nosso cliente. Então, eu estudei ele, para saber o que eu vou falar com ele. Né? Isso é uma coisa que eu não vejo ninguém fazendo. Você estudar o seu cliente, estudar a pessoa que você vai falar. Então... Ele entra no perfil do Instagram dela, exatamente. Ele pesquisa, ele olha, aí chega na hora ele comenta, fala, poxa, olha... Não fala mentira, mas fala assim, poxa, eu gostaria muito de conhecer a tua propriedade um dia, por exemplo, o cara quer vir. E aí o cara já fica feliz, porque você se identificou, você elogiou a propriedade dele. Tem interesse por ele, Você tem interesse por ele. Do Airbnb dele pra eu dar uma olhada. Manda seu link pra mim, pra eu dar uma olhada. Isso vai cativando, vai prendendo a pessoa, Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu estudei a pessoa. Essas pessoas, elas gostam muito. Quem vai contratar serviço de contabilidade, ela já vai com o pé atrás. Sim. Então, qual que é a dica? Tenta se tornar, de alguma forma, amiga daquela pessoa nos 10 primeiros minutos de conversa. Ou nos 5, se puder. Traz ela pra você. Depois que eu trago o cara pra mim, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O cara, ele só não fecha comigo ou porque, assim, não era o momento ali mesmo, ou porque talvez ele precise de fazer outra coisa para que ele consiga. Então, a nossa taxa é muito boa. Então, eu trago o cara pro meu lado, ele começa a jogar no meu time e a gente vai nessa troca. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Quando você marca a reunião, você não pode só marcar a reunião. Né? Para dar certo, você tem que pegar o SDR, fazer o SDR... qualificar o cara, te dar as informações dele. Aí você vai lá, dá uma estudadinha na pessoa, entende, ele tem 5 imóveis, então eu já vou pra cá. Não, o cara tem 1 imóvel só, então eu vou pro outro lado. Entendeu? Então você qualifica aquele cara, faz uma estratégia e segue. E essa questão de anotar as reuniões é muito importante, porque ele falou, realmente, ele termina uma reunião, vai para outra, para lembrar de todo mundo. Se não tiver um registro, fica complicado. E faz toda a diferença no processo de abertura e de onboarding. Porque quando chega nessa fase, se ele não der um parâmetro bom para a equipe seguir, vai dar a impressão que tudo começou do zero.
Isso não pode acontecer. Ai, que show. Isso eu peguei muito no pé deles como toda a equipe, porque eu não queria que isso acontecesse e, de fato, assim, algumas vezes a gente viu internamente isso acontecendo, o cliente não reclamou, mas por a gente ter identificado, a gente já corrigiu um problema que reflete no LTV, né? Reflete na permanência do cliente. Então, ele faz um briefing para a equipe muito completo. Ele conta todas as dores, todos os problemas. Quando a equipe assume, o cliente ele entende que é uma continuidade. Isso é muito importante. Vocês fazem muito bem aqui na DPG também, que eu já passei por isso, sei que vocês fazem isso muito bem. Mas contabilidade, às vezes, quando você entra numa linha de produção de venda... Não, mas vendi, mandei proposta, tá tudo certo, o cliente aceitou, você manda a proposta pro departamento, só fala, ó, é segmental, não sei o que, tá aqui, segue, faz contrato e segue. Aí o cara vai abordar o cliente, mas o que você faz? Como é que é os negócios? Aí começa a conversar do zero. Isso causa uma impressão muito ruim. E a gente conseguiu corrigir isso já no começo e deu super certo na nossa taxa de churn que tá lá embaixo, entendeu? E uma coisa que eu achei legal que aconteceu é que era assim, todo cliente que entrava, ele ficava na minha orelha até ele entrar, assim, abrir a empresa e começar a emitir nota. Ele ficava, né? Então, assim, aumentava muito meu volume de mensagem no WhatsApp. Porque a gente não tinha esse processo. Continuidade. A partir do momento que a gente fez o processo de gravar a reunião, de fazer a pessoa que vai receber, a pessoa que vai abrir, a pessoa que vai fazer o onboarding, a pessoa do contábil, do RH. Quando a gente conseguiu deixar tudo alinhado para que todos os departamentos saibam o que eu falei, eu não recebo mais mensagem, entendeu? Conseguiu. Porque eles conseguiram captar o projeto do cliente, o formato que o cliente vai ser atendido ali e foi embora. Então ele já gostou de mim ali, fechou. Já gostou do outro também e ficou. E uma coisa importante lá no nosso processo, para complementar, é que a gente não abre mão de fazer o onboarding com o cliente independente do tamanho dele. Olha que legal. Independente do tamanho. O cara que paga pouquinho, o cara que paga muito pequeno ticket baixo ou ticket alto, a gente trata da mesma forma. Então ele vai ser atendido pela mesma equipe, da mesma forma, com os mesmos departamentos. Todo mundo dá atenção para ele até eles serem inseridos na operação. E quando entra na operação, a gente também dá o mesmo tipo de atendimento. O que a gente está experimentando nesse momento agora, pelo volume de clientes de um mesmo segmento, ser alto, a gente está fazendo o time, né? Formando um time, um squad, né? Que falam, né? Quem é moderno, fala squad. Agora a gente está num ponto de montar uma squad para que aquela squad atenda só aquele determinado segmento. Já está mais ou menos assim, mas agora a gente está fazendo a separação dentro da empresa. Então você cria como se fosse uma contabilidade dentro da contabilidade. Sim. Né? É muito legal. Muito legal. Gente, olha quanto insight bom. Que aula vocês estão dando aqui. Parabéns. Muito legal ouvir vocês. É muito bacana. Olha que aula. E eu sei que você assiste esse podcast, você não se inscreve no nosso canal. Então, aproveitou esse insight? Então, para um pouquinho aí, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho para quando chegar mais conteúdo, você assistir mais, porque, gente, tá valendo a pena, hein? Olha o que você tá ouvindo aqui, é ouro. O que eles estão trazendo aqui pra gente é ouro, gente. Então, se inscreve aqui no nosso canal. E aí, aproveitando tudo isso que vocês falaram, gente, como que vai ficar com a reforma tributária? Fala pra mim. Eu acredito que a reforma tributária é a última grande onda da contabilidade. Pelo menos da nossa geração. Acredito eu. E eu acredito também que vai separar agora o joio do trigo. Sim. Eu acredito nisso. Eu não sei, né? Porque o Brasil é tão doido, mas assim, eu acredito que daqui para frente, muitas empresas de contabilidade vão acabar saindo fora, porque as pessoas não conseguiram se profissionalizar. E outras vão navegar no Oceano Azul. E aí, qual que é a visão, Rodrigo, sobre... Você acha que vai ter oportunidade, vai ser ruim? Como tá sendo isso para vocês? A gente tem várias nuances que a gente pode pegar aí, baseado na reforma tributária. Realmente, separar joio do trigo seria o esperado, mas eu não sei se vamos chegar nessa fase, né? Seria maravilhoso, né? Se a gente pegasse e tirasse do mercado profissionais que não sabem trabalhar. Eu já ouvi falar algumas empresas que estão já abrindo mão, alguns contadores que estão vendendo a carteira, porque não querem passar por esse processo. Isso é totalmente compreensível. Até porque chegaram num auge da profissão, num momento que já dá para pleitear, se aposentar, ou já tem outro negócio, bem, enfim. Tem gente já saindo do mercado. Mas não que significa que são maus profissionais. Sim. São gente que não... Tá cansado, já tá cansado, fala assim, poxa... Porque assim, a reforma tributária está exigindo das contabilidades que elas se reinventem, reaprendam a trabalhar. Porque é um formato totalmente novo para algumas áreas da contabilidade, principalmente para a área fiscal, que é a reforma do consumo, então vai mexer muito com a área fiscal. A gente tem que reaprender, né? Então, e você tem que trabalhar com 2 sistemas simultâneos até determinado ano, até 2033. Sim. Isso vai requerer das contabilidades um jogo de cintura enorme, seja para conseguir atender, aprender
e atender 2 regimes, seja para conseguir operacionalizar isso sem dar tanto impacto financeiro para o cliente. Porque como que você vai atender 2 regimes tributários? Como é que você vai colocar a mesma equipe para atender com o mesmo preço de honorários? Então, isso é um desafio. A gente não sabe ainda como vai ser isso na prática, né? Na prática, nós vamos entender se vai requerer uma chamada dos clientes para uma renegociação e assim por diante. O que eu comparo com a reforma tributária, eu comparo um pouco a parte do protagonismo do contador para a época da pandemia. Na época da pandemia, veio uma incerteza. Os clientes não sabiam, os empresários não sabiam o que fazer, se fechava, se abria, como é que reagia com o funcionário, renegociação, redução de contrato, sindicato, babá. Eu fazia reuniões com minha equipe, com meus clientes, das 7 às 10 da noite. Por quê? Porque eles viram no contador um cara que era fundamental. Tanto é que nós imaginávamos na época que a gente ia perder receita porque eles iam deixar de pagar a gente. Sim. Zero aconteceu isso. Foi nessa época que a gente deu Nessa época a gente começou a vender como nunca, Sim. né? Isso organicamente, né? Porque um de acabou tal, pelo trabalho que a gente fazia. E ninguém atrasava no horário porque ele não queria deixar de ser atendido pela gente, porque ele sabia que precisava. O paralelo que eu trago para a reforma tributária é a mesma coisa. O que está acontecendo? Os clientes estão desesperados com o que vai acontecer, não sabendo como vai ser o impacto da reforma para o negócio deles, se vai aumentar, se vai atrapalhar, o que vai acontecer. E eles estão tendo o mesmo olhar que eles tiveram na época da pandemia para o contador. Então, é o momento ideal para o contador se colocar como autoridade e colocar e cobrar do cliente dele o devido valor profissional. Então, vai ser hora do contador ser protagonista. E nisso vem algumas oportunidades, né? Então, existe a oportunidade de você vender, por exemplo, um planejamento tributário mais sofisticado para o cliente, um estudo mais detalhado dos impactos no dia a dia da empresa tributário, e aí você, de certa forma, rentabilizar também a contabilidade por esse trabalho extra que vai acontecer. Tem um ajuste automático? Isso aí vai ser feito, não tem problema. Mas o cara quer um estudo detalhado, você pode oferecer isso como um novo produto. E nessa recomposição de horas de trabalho, de repente até um ajuste ali, uma oportunidade para você conseguir se valorizar um pouco mais para o cliente e cobrar um honorário que seja mais justo por aquilo que você vai estar entregando. Então, eu vejo a reforma como uma oportunidade. Ou seja, né? Vejo. Você tá olhando ali como o Oceano Azul, aonde dá para se entregar muitas coisas e além. E você fez uma comparação muito bacana, que eu nunca não tinha ouvido alguém falar sobre isso. Comparar a pandemia agora com a reforma. Bem legal, mas uma analogia muito bacana, Sim. essa comparação, porque, de fato, você tem razão. Na pandemia, todo mundo dependia ali do contador, e agora a reforma tributária, o contador virou o pilar ali do negócio do cara, né? Isso, e tem que tomar um cuidado, eu não estou falando mal aqui, porque o que tem acontecido é que os advogados têm tomado o protagonismo diante da reforma tributária, diferentemente dos contadores. Os contadores estão demorando muito para poder se posicionar na reforma como autoridade. E não estou falando que o advogado não possa, aliás, está certo, o advogado bom, advogado tributário vai aproveitar a oportunidade, ele tem que vender o conhecimento dele de alguma forma. Mas o contador está com o cliente na mão. Está muito mais fácil. Então, assim, você se posicionar, você estudar o caso dele, você conhece o dia a dia, você sabe as saídas tributárias, estudar a reforma direitinho, ainda há tempo ainda, nós temos 1 mês e meio ainda para entrar em vigor o início da reforma. Então, dá tempo de você se colocar como autoridade e conquistar isso com o cliente e ter algum tipo de impacto e algum retorno financeiro em cima da reforma. Dá para rentabilizar em cima. Show de bola. Seja com autoridade ou seja financeiramente. Ouviu, Depende. né? Ouviu, prestou atenção nisso. O pessoal ali da produção já me avisou. A quanto papo tá bom, a hora voa. Meu Deus do céu, já 50 minutos já. Você vê que a hora voa. Você falou bastante também, Rodrigo e Ângelo, que vocês, lá atrás, eram 5 clientes por mês, 10, aí isso foi crescendo, 20, 30, 40. Temos agora essa oportunidade da reforma tributária. Como que é essa questão de escalar o escritório? É uma coisa simples? Não é simples? É possível? Quais são as medidas que as pessoas têm que tomar para isso acontecer? Ou então, não, Marta, acho que a gente pode também fazer um trabalho de aumentar o faturamento, não aumentar o número de clientes. Como que é essa visão aí para vocês? Eu acho que é fundamental, depois se quiser complementar, mas eu acho que fundamental é realmente você... Porque quando você trata de lucratividade, tem muito a ver com a forma que a sua operação faz as entregas dela. Então, assim, quando você tem 50 nichos dentro do escritório, como
muitos falam brincando, né, que o nicho é CNPJ. Isso não é ruim, tudo bem, faz parte. Principalmente quando você é regional. Eu sou uma contabilidade regional, eu me posiciono aqui numa cidade do interior, ou numa cidade que eu tenho uma relevância e tal. Tranquilo, faz parte de você trabalhar vários nichos. Só que para isso você tem que cobrar por tal situação. Então, assim, quando você atende vários nichos, sua equipe perde mais tempo para entregar, portanto, o seu honorário não tem como ser tão competitivo. Então, quando você segmenta, você cria uma linha de produção. Então, fica muito mais fácil você escalar, não sei qual é a forma certa aí de falar, mas como você crescer exponencialmente e ser competitivo ao mesmo tempo. Porque quando você vai para um mercado, por exemplo, como a gente está indo para o mercado nacional digital, você vai ser comparado por preço também. Então, se você tem um preço muito alto, porque a sua entrega é cara, a sua operação é cara, você vai perder mercado. Você vai mandar proposta e a taxa de fechamento vai ser baixa. Quando você ajusta a operação para uma linha de produção, por mais que, por exemplo, no nosso caso, a gente vende que nós temos um atendimento humanizado, e temos mesmo, humanizado. O cara te chamou, ele vai falar com o ser humano, vai falar sempre com a mesma pessoa, então ele sabe com quem ele fala, e a gente promete e entrega isso. Mas para você fazer isso em larga escala, você consegue diminuir a questão de custo e ter mais competitividade. Esse que é o segredo para você crescer e crescer bastante. E é assim que a gente está moldando a nossa operação. Se eu atender 50 nichos diferentes, fica difícil eu criar escala, eu criar operação, criar linha de produção. Fica muito mais complicado. Show. Fica caro. Sim, fica super caro. Aí você não fica competitivo. Quer complementar uma coisa, Ângelo? E tem que ter ambição, né? Sim. Tem que querer. Primeiro passo, você tem que querer crescer. Quando a gente, lá na pandemia, quando a gente tava... o que tá acontecendo? A gente tem um escritório bacana, a gente tem vontade, a gente sabe fazer. E aí? Vai, não vai? Sabe quando o cachorro, ele tá na coleira, ele quer sair correndo? Sim. Quando você não solta... A hora que soltaram a nossa coleira, a gente foi pra cima. Foi embora. Entendeu? Então você tem que ter vontade. Acho que, complementando o que ele falou, é isso. Você tem que querer crescer e estudar as oportunidades pra você crescer. Ter o sangue no olho, né? Exatamente. Ter o sangue no olho pra... E assim, não se contentar também com um nicho só. Pode ser que um nicho seja o que você vai arrebentar. Mas assim, é importante, como muita gente tem planos A, B e C, dentro da sua contabilidade você também ter uns 2, 3 nichos que você batalha, porque você pega uma sazonalidade de um, no outro não, então você uma baixa em um, o outro está em alta, então assim, você vai mesclando e conseguindo equilibrar a quantidade de leads que entra para o seu comercial trabalhar. Então, a gente fala de nichar, mas não precisa ser também, não necessariamente você precisa fazer uma coisa só. Você pode fazer alguns nichos, poucos nichos, e trabalhar muito bem eles, né? Tem uma coisa legal também que a gente fez, que ajudou. Pode ser que ajude quem está ouvindo também. Claro. Planeja o que você quer. Legal. Né? Bom, eu tenho 50 clientes. Tá, então vamos tentar deixar com 100 clientes até o final do ano? E vai correr atrás. Eu quero que o meu faturamento, que hoje é 50 mil, vá para 100 mil. Então coloca esse planejamento e começa a correr atrás dele. Porque às vezes o cara fala, eu quero crescer. Mas ele não sabe para onde que ele quer ir. Ele só quer ganhar mais dinheiro. Mas quanto a mais você quer ganhar de dinheiro? Aí você mira naquele valor que você está querendo e você vai atrás dele. E tem muita gente que não gosta de low ticket, né? Não gosta do cliente que paga pouquinho. E olha, inclusive um mestre disso, não estou falando que ele cobra baixo, mas ele está no mercado brigando. Aí o Maíce, por exemplo, o Anderson Maíce, ele fala assim, ele falou isso, eu aprendi isso lá atrás com ele, com outros mestres, que você pode cobrar pouco e ter muita lucratividade se você acertar a sua operação. Exato. Então, dá para ganhar dinheiro cobrando pouco. Diferentemente de contadores que acham que assim, só com high ticket que eu vou ganhar dinheiro. Não necessariamente. E tem uma coisa, atender o pequeno, o contador que não quer perder final de semana, sábado, domingo, não quer ficar até 10, 11 horas da noite trabalhando escravo do trabalho, é muito mais fácil com o pequeno do que com o grande, que o grande prende muito. Lógico, às vezes você tem uma operação muito bem construída, você cobra bem pelo serviço, você consegue montar uma estrutura que vai te aliviar, mas normalmente a grande empresa ela pede muito do proprietário, do sócio. Ela exige muito. Então, esse cara tende a ficar amarrado e preso tanto na operação como muita gente reclama que não tem vida. Eu conheço um contador que eu não consigo ter uma reunião com ele, que ele eu tenho que voltar para o escritório, vou ficar até 11 horas fechando balanço e mandando declaração porque é muito complexo, é muita responsabilidade, o faturamento é muito alto, eu não confio na equipe ainda para certos determinados assuntos, e aí fica muito amarrado. Então, quando você atende o pequeno, a demanda, eu não vou falar encheção de saco, porque a gente não enche o saco, mas assim, o fato, as demandas que eles geram para nós,
para os nossos colaboradores é muito menor do que a demanda que um grande cliente gera, que é muita atenção. É muita demanda de reunião, é muito pedido, muita solicitação. E o pequeno não. Então, assim, às vezes, com 10 pequenos, você faz o mesmo que um grande. Só que com menos trabalho, né? Com muito menos trabalho. Sim. E com lucratividade muito maior. Show. Olha, gente... Então não precisa ter preconceito em atender pequeno, entendeu? Sim. Dá para entender. E você que está escutando esse podcast, é uma pena que a gente está caminhando aqui pro final, mas presta atenção, é possível escalar, desde que você niche, não precisa ficar só no nicho, você escolhe 3, 4 nichos ali que você vai colocar seus ovos na cestinha, não adianta ficar colocando só em uma. Óbvio que tem nichos aí que as pessoas escolhem, que é, por exemplo, da área da saúde, que só fica naquela área ali, mas a empresa já é muito grande, enfim, tem ali as suas nuances, claro. Mas é possível, eles estão falando que é possível aqui porque estão vivendo isso. Eu quero agradecer Ângelo e Rodrigo, mas antes de vocês olharem para aquela câmera e darem um recado, a pergunta é, contabilidade te deixa rico? Opa! É possível ficar rico com contabilidade? Ficar rico. É um bom negócio? Opa, com certeza. Olha, eu tô vendo e tô vendo na prática a contabilidade realizar sonhos de muitas pessoas. Bacana. Então, assim, se você tem um sonho, se você tem vontade de crescer, garra, e você é dinâmico, você é estratégico, não tem preguiça de fazer coisas diferentes, realmente você vai ter um retorno muito diferente. E outra, todo mundo sonha com um negócio que seja de recorrência, que você não precise todo dia batalhar uma venda nova. E contabilidade dá isso para a gente. Ela entrega um serviço que é necessidade do empresário. O empresário vai te pagar todos os meses e se você fizer um bom trabalho, vai ficar com você a vida inteira. Nós temos clientes dentro da nossa empresa desde a nossa fundação, há mais de 30 anos. Eu tenho cliente lá que paga a mensalidade há mais de 30 anos. Isso é muito bom. Que profissão que dá isso para você? Contrato de consultoria que você fecha, às vezes dá 6 meses de contrato, dá 1 ano, você tem que ficar renovando, ficar batalhando. Outras profissões dificilmente têm recorrência da forma que a contabilidade tem. Advogado, por exemplo, advogado adora recorrência, mas é difícil. Exato. O cara quer pagar o processo, mas ele não quer pagar um honorário de um serviço de recorrente para o advogado. E para o advogado é muito interessante ter isso, né? Para fazer, eu acho que não sei se é contencioso que fala, mas para dar aquela consultoria antes de ter um processo. Uhum. E muita gente só quer pagar advogado quando tem processo. Contador não. Você paga mensalmente. Então, assim, é o sonho de qualquer um ter um tipo de negócio desse e você tem. Se você tem, por que não aprimorar? Por que não escalar isso? Por que não avançar? Eu tenho visto muitos contadores experimentando a dor do decréscimo, não é do crescimento. De estar diminuindo, de estar emagrecendo a carteira. Por quê? Porque não faz nada. E esse é o risco de quem não abre a mente para o marketing, porque para quem não abre a mente para um novo posicionamento na contabilidade e para essa arte que é vender, e vender alguma coisa que você sabe fazer, que a gente sabe fazer. Isso é muito importante. Então, não abre mão não. A contabilidade é bom, dá para realizar os seus sonhos. Ficar rico? Quem sabe? Mas realizar seus sonhos dá sim. Show de bola. E o pessoal que está assistindo aqui, quiser bater um papo com vocês, encontra vocês aonde? Eu vou colocar aqui na tela também. Eu tenho meu Instagram, que é rodrigomartins.contador. Ok. rodrigomartins.contador. Vocês podem me acessar lá, que é o meu perfil de profissional. Uhum. E se chamar lá, eu vou estar à disposição para responder, se quiser dar seu Instagram também. Eu sou o.Ângelo Rodrigues. Ok, vou colocar aqui também. Ok. Estamos à disposição. E é isso, gente. Que aula. Obrigada, meninos, por ter vindo até aqui. Eu sei que a vida de vocês é corrida, já estamos aí tentando marcar, mas foi muito bacana. Foi um bate-papo super gostoso que ensinou, deu vários insights aí, vocês, com a experiência de vocês aí nesses anos todos, deu vários insights. Eu agradeço demais pelo tempo de vocês, viu? Eu que agradeço. E o nosso agradecimento, não só pelo convite novamente, mas pela parceria fundamental que é a DPG hoje dentro da nossa empresa. Assim, se não fossem vocês, realmente eu ia demorar muito mais para chegar onde nós estamos ainda chegando e desenvolvendo. Obrigado, viu, Marta? Eu que agradeço. Parabéns pela empresa, maravilhosa. Eu que agradeço. O nosso prazer, o nosso propósito é esse, né? Fazer com que as empresas de contabilidade sejam mais vistas, sendo mais vistas, são mais lembradas, e isso vai trazer o quê? Oportunidade para vocês de todos os lados, né? Isso que é o importante, e é bacana ver esse crescimento. Mas também depende de vocês, eu agradeço, viu? Obrigado, Marta. Obrigado. E você que ficou aqui até agora, eu quero que você curta esse canal, eu quero que você pegue esse vídeo e joga lá num grupo de contadores, que eu sei que você está num monte de grupo de contadores aí, manda esse vídeo, tá vendo? Olha que bacana, que conteúdo bacana que faz você crescer. E você fazendo o meu canal crescer, você cresce também. E eu falo, você que não gostou, já sabe, né? Pega esse conteúdo, manda lá pros inimigos. Afinal, não serve para você, serve pro inimigo, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.